A madrugada de 24 de abril de 2017, em Ciudad del Este, na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, não foi apenas mais uma noite de comércio frenético e luzes de neon. Foi o cenário do que especialistas em segurança internacional chamam de o roubo do século em solo sul-americano. Imagine uma cidade sitiada por um exército invisível, onde explosões coordenadas e tiros de fuzil antiaéreo transformaram o centro urbano em uma zona de guerra. O alvo era o cofre blindado da transportadora de valores Prosegur, e o prêmio, uma quantia que ultrapassava os 164 milhões de reais. Mas como um grupo de criminosos conseguiu orquestrar uma operação militar de tamanha magnitude em um dos pontos mais vigiados do continente? Antes de mergulharmos nos detalhes obscuros desta investigação e revelarmos como o plano foi executado com precisão cirúrgica, eu convido você a se inscrever no canal Crime Silencioso e ativar as notificações. Aqui nós desvendamos os segredos por trás dos maiores golpes e assaltos da história. E o caso da Prosegur é, sem dúvida, um dos nossos capítulos mais densos. A história começa muito antes do primeiro disparo, nos bastidores do crime organizado que opera na fronteira seca. Ciudad del Este é conhecida mundialmente pelo comércio de eletrônicos, mas, para o submundo, ela é um hub logístico estratégico. A sede da Prosegur, localizada no bairro San José, era um edifício fortificado, projetado para resistir a ataques convencionais. O que a empresa não esperava era uma incursão baseada em táticas de guerrilha urbana. O planejamento, segundo as investigações da Polícia Federal Brasileira e da Polícia Nacional do Paraguai, levou meses. Os criminosos, ligados a uma das maiores facções do Brasil, alugaram casas de luxo na região meses antes, fingindo serem empresários ou turistas, enquanto mapeavam cada ponto cego das câmeras e cada rota de fuga possível pelo Rio Paraná. Naquela segunda-feira, por volta da meia-noite, o caos foi instaurado de forma simultânea. Para garantir que as forças de segurança paraguaias não pudessem reagir, o grupo utilizou uma estratégia de distração e bloqueio. Diversos veículos foram incendiados em pontos estratégicos da cidade, criando barricadas de fogo que impediam a passagem de viaturas. Pregos retorcidos, conhecidos como miguelitos, foram espalhados por quilômetros, furando os pneus de qualquer veículo que tentasse se aproximar do perímetro. Enquanto a polícia local tentava entender a magnitude do ataque, um grupo de aproximadamente 50 homens armados com fuzis AK-47, AR-15 e metralhadoras .50, capazes de derrubar helicópteros, cercou o prédio da Prosegur. A precisão do ataque ao prédio foi assustadora. Eles não usaram apenas força bruta, usaram engenharia. Para penetrar nas paredes de concreto armado e nas portas de aço do cofre, os assaltantes utilizaram explosivos plásticos do tipo C4, posicionados em pontos estruturais específicos para causar o máximo de dano interno sem colapsar o edifício sobre eles mesmos. Foram pelo menos 7 explosões potentes que sacudiram as estruturas de prédios vizinhos, quebrando vidraças a centenas de metros de distância. Durante quase 3 horas, o bairro San José tornou-se um campo de batalha. Moradores, escondidos sob suas camas, gravavam com celulares o som incessante de rajadas de metralhadora, um ruído seco e constante que abafava qualquer tentativa de comunicação por rádio das autoridades. Enquanto uma parte do grupo mantinha o cerco externo, os especialistas em invasão entravam no cofre. O que eles encontraram foi uma montanha de dinheiro, dólares, guaranis e, principalmente, reais. A logística para retirar o dinheiro também foi planejada. Eles não usaram mochilas comuns, mas malotes organizados que foram rapidamente transportados para caminhonetes blindadas e modificadas com chapas de aço na traseira, permitindo que os atiradores respondessem ao fogo enquanto fugiam. Naquela noite, um policial paraguaio, Sabino Ramon Lizarza, perdeu a vida ao tentar intervir, tornando-se o símbolo trágico da audácia do grupo. A fuga foi um capítulo à parte na história do crime. Em vez de tentarem cruzar a ponte da amizade, que estaria inevitavelmente bloqueada, os criminosos seguiram em direção ao norte para a região de Hernandarias. Lá, eles tinham barcos de alta performance aguardando no lago de Itaipu. A travessia para o lado brasileiro foi feita sob o manto da escuridão, dividindo o grupo em células menores para dificultar a perseguição. Foi nesse momento que a inteligência brasileira entrou em ação de forma decisiva. A Polícia Federal já monitorava comunicações e, ao perceber a movimentação na fronteira, iniciou uma caçada humana sem precedentes na região de Foz do Iguaçu e Itaipulândia. Nas horas seguintes ao assalto, o cenário no lado brasileiro era de tensão absoluta. Confrontos armados começaram a pipocar em estradas rurais e áreas de mata.
Em um desses embates, 3 assaltantes foram mortos e vários foram presos. O dinheiro começou a reaparecer, mas apenas em frações. Malotes molhados e abandonados em barcos na margem do lago mostravam que na pressa da fuga nem tudo pôde ser levado. No entanto, a maior parte dos 164 milhões havia desaparecido na vasta rede de lavagem de dinheiro do crime organizado. A investigação revelou que o grupo utilizou técnicas de compartimentação, onde cada membro sabia apenas uma parte do plano, protegendo os líderes e os financiadores da operação. A perícia técnica no local do crime em Ciudad del Este revelou detalhes perturbadores. Foram encontrados vestígios de munição de uso exclusivo de exércitos e equipamentos de visão noturna de última geração. Isso levantou uma questão que ecoa até hoje nos corredores da inteligência. Como criminosos comuns tiveram acesso a armamento de guerra e treinamento tático de elite? A resposta reside na profissionalização do crime na América Latina, onde a fronteira entre bandidagem e paramilitarismo tornou-se perigosamente tênue. O roubo da Prosegur não foi apenas um assalto a banco, foi uma demonstração de poder, um aviso de que as fronteiras geográficas são irrelevantes para quem possui recursos ilimitados. Meses após o crime, a Operação Erebo da Polícia Federal Brasileira conseguiu identificar e prender figuras-chave que participaram da logística. DNA encontrado em garrafas de água e bitucas de cigarro nas casas alugadas no Paraguai serviram como provas irrefutáveis. Contudo, o mentor intelectual, aquele que desenhou a estratégia e financiou os milhões necessários para a infraestrutura do roubo, permanece uma figura envolta em mistério. O dinheiro que não foi recuperado, a grande maioria, provavelmente foi injetado no sistema financeiro através de empresas de fachada ou convertido em criptoativos, tornando o rastreio quase impossível. O impacto deste assalto mudou permanentemente a segurança na região da Tríplice Fronteira. As transportadoras de valores reforçaram seus protocolos. Os governos do Brasil e Paraguai aumentaram a cooperação militar e o monitoramento por satélite tornou-se constante. Mas a cicatriz deixada naquela noite de abril permanece. Ciudad del Este aprendeu que sua maior riqueza, o fluxo constante de capital, é também seu maior ponto de vulnerabilidade. O silêncio que se seguiu às explosões foi preenchido por uma investigação que ainda hoje tenta fechar as lacunas de um plano que beirou a perfeição técnica. Ao analisarmos o roubo da Prosegur, somos confrontados com a realidade de que o crime, quando dotado de organização empresarial e poder de fogo militar, desafia a soberania das nações. Os 164 milhões representam mais do que papel moeda. Eles representam a capacidade de infiltração e o planejamento meticuloso de homens que operam nas sombras. As perguntas permanecem. Onde está o restante do dinheiro? Quem são os verdadeiros beneficiários que nunca tocaram em um fuzil naquela noite, mas que ficaram com a maior parte do lucro? A história do roubo à Prosegur é um lembrete fascinante e aterrorizante de que a realidade muitas vezes supera o cinema. Se você chegou até aqui, é porque, assim como nós, busca entender as engrenagens ocultas por trás desses grandes eventos. Este caso é apenas um exemplo de como a ganância e a inteligência podem ser usadas para fins devastadores. Não deixe de se inscrever no canal Crime Silencioso para não perder os próximos documentários onde exploraremos outros casos que desafiam a lógica e a justiça. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que algum dia todo o dinheiro será recuperado ou ele já faz parte de uma economia invisível que nunca será alcançada? Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo investigações profundas e responsáveis. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo mistério. Entretanto, para compreendermos a magnitude do que aconteceu em Ciudad del Este, não podemos olhar apenas para o rastro de fumaça e as cápsulas de munição deixadas no chão. Precisamos mergulhar no pós-assalto, um período marcado por uma caçada humana internacional que se estendeu pelas águas do Lago de Itaipu e pelas estradas vicinais do Paraná. O que se seguiu à fuga foi uma operação de guerra que revelou a verdadeira face da logística do crime organizado. Enquanto a fumaça ainda subia dos escombros da Prosegur, a fuga dos criminosos desenhava um mapa de fuga audacioso. Eles não planejavam apenas cruzar a fronteira. Eles planejavam desaparecer em um território que conheciam como a palma de suas mãos. Utilizando lanchas rápidas, o grupo atravessou o Lago de Itaipu sob o manto da escuridão, desembarcando em solo brasileiro em pontos pré-determinados na região de Itaipulândia e Foz do Iguaçu. Foi nesse momento que o confronto mudou de jurisdição e a Polícia Federal Brasileira entrou em cena com força total. A perseguição em solo brasileiro foi um dos episódios mais tensos da história da segurança pública nacional. Houve trocas de tiros em zonas rurais, onde os criminosos, equipados com visão noturna e fuzis de alta precisão, tentaram romper os cercos policiais.
3 assaltantes foram mortos em confrontos diretos e pelo menos 15 foram presos nos dias subsequentes. Com eles, a polícia recuperou uma fração do dinheiro, cerca de 1,5 milhão de dólares, além de um arsenal que incluía metralhadoras calibre .50 capazes de derrubar aeronaves. Mas a pergunta que ecoava nos quartéis de inteligência era: onde estava o grosso do montante? E mais importante, como uma operação dessa escala foi financiada? Para entender o financiamento, precisamos olhar para a estrutura do primeiro comando da capital, o PCC. O assalto à Prosegur não foi um evento isolado ou um ato de desespero. Foi um investimento. No mundo do crime de alto nível, operações como esta são tratadas como projetos de capital. Estima-se que o grupo tenha investido entre 2 e 3 milhões de dólares apenas na fase de preparação, aluguel de casas de apoio, compra de veículos blindados, aquisição de armamento pesado no mercado negro internacional e o pagamento de especialistas em explosivos. O retorno esperado era de 10 vezes o valor investido, um lucro que alimentaria outras frentes da organização, como o tráfico internacional de cocaína para a Europa e África. Este modelo de novo cangaço urbano, ou domínio de cidades, como os especialistas em segurança passaram a chamar, utiliza o terror psicológico como ferramenta tática. Ao sitiar uma cidade, o crime organizado neutraliza a resposta do Estado não pelo número de homens, mas pela superioridade de fogo e pela paralisia causada pelo medo. Em Ciudad del Este, os criminosos queimaram veículos em pontos estratégicos para bloquear o acesso da polícia e espalharam pregos retorcidos, os chamados miguelitos, para furar pneus de viaturas. Essa metodologia, aprimorada na fronteira, tornou-se o manual de instruções para ataques subsequentes em cidades como Araçatuba, Criciúma e Guarapuava. Mas há um ângulo que raramente é explorado nos noticiários: a geopolítica do crime na Tríplice Fronteira. Aquela região é um ecossistema único, onde o comércio legal e o ilegal se entrelaçam de forma quase indissociável. O roubo à Prosegur expôs a fragilidade das fronteiras secas e a facilidade com que capitais ilícitos podem ser lavados através de laranjas e empresas de fachada no setor de importação e exportação. O dinheiro roubado, em sua maior parte, nunca entrou no sistema bancário de forma direta. Ele foi pulverizado. Especialistas em lavagem de dinheiro acreditam que os milhões de dólares desviados foram convertidos em criptoativos ou utilizados para comprar mercadorias na China, que depois seriam revendidas legalmente no Brasil, completando o ciclo de branqueamento de capitais. É o crime se comportando como uma multinacional moderna, utilizando arbitragem financeira e logística global para proteger seus ativos. Ao analisarmos a fundo as investigações, percebemos que o sucesso técnico do roubo dependeu de uma falha humana clássica: a corrupção. Relatos de inteligência sugerem que houve facilitação ou, no mínimo, uma vista grossa programada em certos postos de controle. Como um comboio de dezenas de homens armados até os dentes consegue transitar por uma zona de fronteira militarizada sem ser detectado antes do primeiro tiro. A resposta reside nas sombras das instituições, onde o poder do dinheiro muitas vezes fala mais alto que o dever do distintivo. Aprofundando a narrativa, devemos considerar o impacto humano. Não apenas os policiais que perderam a vida, como o policial paraguaio Sabino Ramon Lizarza, mas a população civil que viveu horas de guerra. O trauma coletivo em Ciudad del Este mudou a dinâmica noturna da cidade. O que antes era um polo de efervescência comercial 24 horas, tornou-se um lugar de cautela extrema. As transportadoras de valores, por sua vez, transformaram seus depósitos em verdadeiras fortalezas subterrâneas, mudando as rotas de transporte e investindo em sistemas de entintamento de notas, que tornam o dinheiro inútil em caso de explosão. Entretanto, o crime organizado é um organismo que se adapta. Para cada medida de segurança criada, uma nova contramedida é desenvolvida. Se o dinheiro físico está mais difícil de roubar, o foco muda para o sequestro de dados, para o controle de portos ou para o domínio de rotas de escoamento de grãos e minérios. O assalto à Prosegur foi o ápice de uma era de roubos a bancos, mas também marcou o início de uma era onde as facções criminosas brasileiras consolidaram sua hegemonia sobre o crime paraguaio, transformando o país vizinho em um santuário logístico e produtivo. Hoje, quando olhamos para as fotos daquela madrugada, as fachadas destruídas, os carros incendiados e o vazio deixado no cofre, vemos mais do que um crime. Vemos um sintoma de um problema estrutural profundo. A Tríplice Fronteira continua sendo o coração pulsante
gigante da América do Sul, mas é um coração que bombeia tanto a riqueza legítima quanto o sangue da violência organizada. As investigações oficiais podem ter sido encerradas em muitos aspectos, mas para os analistas de risco e historiadores do crime, o caso Prosegur é um livro aberto. Ele nos ensina sobre a necessidade de inteligência compartilhada entre as nações e sobre a urgência de combater o crime não apenas na ponta do fuzil, mas no rastro do dinheiro. Enquanto houver paraísos fiscais e fronteiras porosas, o espetáculo da violência continuará a encontrar palco nas nossas cidades. Caminhando para a conclusão desta análise detalhada, é preciso refletir sobre o legado deste evento. O roubo da Prosegur não foi apenas o roubo do século por causa do valor, mas pela audácia de desafiar dois estados nacionais simultaneamente. Ele provou que, no tabuleiro do poder sul-americano, o crime organizado não é mais um ator marginal, mas um protagonista que detém tecnologia, recursos e uma frieza estratégica que muitas vezes supera a burocracia estatal. Fica a lição de que a segurança é uma ilusão frágil quando confrontada com a determinação de quem não tem nada a perder e tudo a ganhar. As lacunas deixadas naquela noite de abril ainda são preenchidas por teorias, mas a realidade é crua. O crime evoluiu. E a pergunta que fica para todos nós, enquanto sociedade, é se estamos preparados para o próximo capítulo dessa evolução. A história da Prosegur termina aqui em termos de narrativa de eventos, mas suas consequências continuam a ecoar em cada nova operação policial, em cada novo protocolo de segurança e em cada debate sobre a militarização da segurança pública. O silêncio voltou à Ciudad del Este, mas é um silêncio vigilante, porque todos sabem que, nas sombras da fronteira, o próximo grande plano já pode estar sendo desenhado, silenciosamente, aguardando o momento certo para explodir novamente. Se este mergulho profundo nos detalhes técnicos e geopolíticos do maior roubo do Paraguai trouxe a você uma nova perspectiva, reflita sobre como a segurança da sua própria cidade evoluiu nos últimos anos. Encerramos aqui este capítulo da nossa série de documentários. Agradecemos por sua atenção e por buscar conosco a verdade por trás das manchetes. O conhecimento é a nossa única defesa contra a escuridão dos fatos. Até a próxima investigação, onde continuaremos a desvendar os mecanismos do poder e do crime em nossa sociedade. Mantenha-se atento, mantenha-se informado. O mundo não é apenas o que vemos na superfície.